Havia na década de 1960 uma grande efervescência política no país, em torno de um projeto nacional e popular que apostava na figura de João Goulart e nas suas reformas de base como principais aliadas para esta missão. Em 13 de março de 1964, Jango reúne cerca de 200 mil pessoas na Central do Brasil, onde discursou sobre a reforma agrária, reforma urbana, reforma educacional, entre tantas outras. Este discurso levou os militares, a elite e setores da classe média, apoiados pelos Estados Unidos, a arquitetar a derrubada de Jango. Na madrugada do dia 31 de março para 1º de abril de 1964, Jango é deposto pelos militares e inicia no Brasil um período marcado por sistemáticas violações dos direitos humanos por parte do Estado, prisões, sequestros, torturas e assassinatos. A cada ato institucional decretado pelos militares, a repressão aumentava. Em 13 de dezembro de 1968, o golpe se acentua com o AI-5. Este permite decretar o recesso do Congresso Nacional, intervir nos estados e municípios, cassar mandatos parlamentares, suspender por 10 anos os direitos políticos de qualquer cidadão e também a suspensão da garantia do habeas corpus. Diante dessa situação, não havia mais possibilidade de enfrentamento à ditadura a não ser pela luta armada. Diversas organizações armadas surgem neste período, na tentativa de restabelecer a democracia. Os relatos a seguir rememoram episódios de resistência, luta, dor e sofrimento, vividos nesse período na cidade de Caxias do Sul. Assim, esse. Então, a nossa, vamos dizer, proposta, vamos dizer, era, olha, nós vamos ter que ir para a luta armada. Agora, por enquanto, nós vamos conversar para conhecer a realidade brasileira, saber por que é que nós estamos sendo tão oprimidos, por que é que nós temos que ficar aí aceitando tudo que é determinado para nós, e nós não podemos, não temos nenhum direito, nada. Bom, mas em algum momento também, aí o pessoal, as organizações, elas chegaram à conclusão de que tinha que criar algum efeito, né, no sistema dos generais aí, dos ditadores. E aí aconteceram alguns sequestros, né, de embaixadores, e em abril de 1970, a VPR, aqui no Rio Grande do Sul, decidiu que ia sequestrar o cônsul norte-americano em Porto Alegre. E então, a VAR Palmares, como era a organização que tinha, vamos dizer, mais infraestrutura, também, só comentando sobre a VAR Palmares, né? O Lamarca, que era um ex-oficial do Exército, junto com um grupo de pessoas, eles fizeram uma expropriação, parece que lá em Goiás, na casa de uma amante do Adhemar de Barros. O Adhemar de Barros foi um governador de São Paulo muito corrupto, e ele ganhou muito dinheiro da corrupção, como continuam hoje, né, diga-se de passagem. E aí ele guardava esse dinheiro, esses dólares, na casa da amante lá em Goiás. Aí o Lamarck e mais um grupo de outras pessoas, outros guerrilheiros, vamos dizer assim, né? Eles foram lá, assaltaram a casa e levaram o cofre embora com 2 milhões de dólares. Então, a VAR Palmares tinha muito dinheiro para poder manter o pessoal que fazia parte do grupo, né, da VAR Palmares. E também, então por isso que eu estou dizendo que deu apoio para a VPR. VPR, a Vanguarda Popular Revolucionária, né?
E daí, só que, na minha opinião agora, né, o pessoal da VPR que fez toda a logística e o planejamento para fazer o sequestro do cônsul, eles devem ter esquecido alguns detalhes, né? E aí, na hora do sequestro, o cônsul, ele conseguiu não ser sequestrado. E um dos militantes da VPR deu um tiro e atingiu, parece que o ombro, uma coisa parecida do cônsul. Então, vocês imaginem a gana do exército brasileiro quando um cônsul norte-americano que foi ex-mariner, né, é atingido, eles, assim, botaram toda a força da repressão, né, do DOPS, da Brigada Militar, do Exército e todas as forças do Exército, inclusive, e da Brigada, que são aqueles agentes secretos e assim por diante, para investigar, prender. E aí, então, prenderam praticamente todos da VPR, uma meia dúzia, eu não lembro exatamente agora, né? Entre os quais estava o Bona Garcia, que o Bona Garcia ele morreu agora há pouco tempo, infelizmente, né? O Félix e outros aí, que eu não lembro o nome agora. E também, por extensão, foram presos, então, alguns da VAR Palmares e porque, lógico, a inteligência da repressão ela era boa, mas não era assim uma inteligência excelente, mas lógico, algumas coisas são tão simples que você, qualquer inteligência aí, de média formação, ela consegue detectar. E aí, como nós tínhamos muitas vinculações no tempo de estudante, né, eles prenderam lá no Paraná diversas pessoas vinculadas, então, a VPR e a Val Palmares. E entre essas da VAR Palmares estava isso que eu falei antes, Luiz André Fábio e Isabel de Davi, que foram presos lá, e automaticamente, por extensão, então, bom, mas quem é que participava lá da luta política, né? Então, aqui em Caxias, né, eu também, então, dia 9 para 10 de maio de 70, que casualmente 10 de maio era domingo, né, e era dia das mães, então eu fui preso no dia 9, fui levado a Porto Alegre. Então, uma coisa que eu conto sempre, que eu fui levar, o exército cercou o quarteirão da casa onde eu morava. E 3 delegados, então, do DOPS, aqui de Caxias Flores da Cunha, eles entraram na minha casa e me prenderam, né? E depois eu fui levado, então, por eles até Porto Alegre. Mas só que no domingo, eu cheguei lá em Porto Alegre à meia-noite, do sábado para domingo, e não tinha mais ninguém lá no DOPS. Então, no domingo foi tranquilo, para mim, pelo menos, porque, como era dia das mães, ninguém estava afim de torturar ninguém e tal, então eu pude até conversar com alguns companheiros presos que já estavam lá, para saber um pouco do que eles tinham falado, para mim também, quando na segunda-feira, e como aconteceu na verdade, né, eu imaginava, quando eu for ter que ir para a sala de tortura lá, eu ao menos sei, vou contar uma história que tende a ser parecida ou igual a dos meus companheiros, para não evitar de entregar mais alguém e evitar de contar coisas que a gente, né, não precisasse, né? E realmente não deu outra. Na segunda-feira de manhã cedo, eu já fui para a sala de tortura, e aí lá a gente inicia assim, eles dão uns tabefes na gente, para ver até que ponto a gente reage, né? E daí, então, eles te mandam lá para o teu lugar, te dão um papel e lápis, escreve aí tua história, e aí de noite assume um outro grupo de policiais, eles te levam para a sala de novo, e aí tu apanha um pouco mais, e aí no dia seguinte tu já leva uns choques, e aí então tu passa uma semana falando, escrevendo e apanhando, né, dentro
nessa linha mais ou menos, que vai enfraquecendo a moral da gente, né? Mas é como eu disse, então, como as minhas histórias elas coincidiam muito com as histórias dos que já tinham sido presos, então depois ouvindo então os meus colegas, eu vi que vamos dizer, a força da tortura contra mim ela foi um pouco menor do que a deles. Mas, de qualquer forma, quem é que pode avaliar se um soco é uma grande tortura ou não? Ou só uma palavra, às vezes, tortura uma pessoa muito mais do que. Né? Então, essa coisa é difícil de avaliar. E o golpe militar já era o golpe, já era Arena e MDB. Eu me lembro que meu pai dizia assim, ó, nós somos do MDB, eu sou do MDB, mas tu não conta lá na escola. Se te perguntarem, tu não fala. Porque a gente vivia um momento de ditadura, né? Quando eu tinha, foi dia 9 de abril de 70, 4 dias depois eu faria 7 anos, né? Eu tinha 6 anos, 7 praticamente, e o meu irmão tinha 16, porque ele fazia final de agosto, 17 daquele ano. Eu lembro como se fosse hoje, né? Da polícia batendo lá em casa. Na verdade, nessa época, nós estávamos na casa dos meus avós, que a gente tinha recém se mudado. Eles moravam ali na Antônio Prado, esquina com a Visconde, bem na frente bem em diagonal com o Parque do Sol. Eu lembro da polícia chegando lá e levando e prendendo meu irmão, que era um menino, gurias. Ele era, assim, muito magro, muito pequenininho, assim. Ele era alto, mas magrinho, né? E, a partir daí, mudou muita coisa na minha vida, né? Porque o meu irmão foi, assim, muito torturado. Muitas vezes, inclusive na faculdade, eu ouvia que não teve ditadura aqui, que não teve prisões, que não teve perseguição e que não teve resistência. E isso não é verdade. Esse grupo que meu irmão tinha aí, que eles militavam, era um movimento estudantil, mas também tinha bancários, operários, né? Era um grupo de cerca de 20 a 30 pessoas. Então, não era pouca gente para um momento da acirrada ditadura aqui em Caxias, e um grupo, naquela época, vocês imaginam, na década de 70, Caxias não tinha nem a metade da população que tem hoje. Então, foi relevante esse processo aqui. Bom, meu irmão, ele foi preso aquela noite, foi muito... A história, às vezes, né, ela dá volta e volta, né? Ele foi preso, nós ficamos algum tempo sem saber onde ele estava. Ele ia ser entregue para o DOPS em Porto Alegre. Mas a pessoa que prendeu ele aqui, na época ele era inspetor, depois ele até ele virou delegado de polícia. Era o meu Garé. Quando eu fui fazer a faculdade de Direito, foi um dos meus primeiros professores. E esse delegado, ele, junto com outros, eles torturaram muito meu irmão. Eles queriam entregar ele em Porto Alegre já com o nome de outras pessoas, com endereço dos aparelhos que eles chamavam na época, né? Então, meu irmão, assim, tem umas outras pessoas que também foram presas com ele, mais velhas, né? Que disseram que talvez ele foi o símbolo de quem mais foi torturado aqui na história de Caxias. Porque eles deixaram ele praticamente morto, eles torturaram a noite inteira, chegaram a amarrar nos matos, numas árvores ali em Farroupilha, torturaram com as janelas abertas da delegacia, nos carros, quando prenderam, as pessoas ouviam os gritos, sabe aquela coisa assim, aquele prazer que as pessoas tinham de torturar, né? E nós, enquanto família, nós fomos descobrir o paradeiro dele, que daí ele foi levado lá para a ilha,
e foi preso à época com o Raul Ponte, né, e outras pessoas aí que estão na militância, o próprio Maete, o Maete foi fora do Brasil, mas o Paulo de Tarso Carneiro, pessoas que têm essa história viva, e nós ficamos algum tempo sem saber o paradeiro dele, nem sabendo se ele estava vivo. Depois que ele foi trazido para o DOPS em Porto Alegre, de volta da ilha, aí sim, eu lembro de eu mesmo, aí já com 7 anos, ter ido visitá-lo 2 vezes. E vocês vejam que foi uma prisão completamente ilegal, porque mesmo sendo uma ditadura, ele era menor, ele não podia ter ficado tanto tempo detido, ele deve ter ficado aí em torno de 7 a 8 meses, 7 meses detido, né? E sendo torturado, e choque elétrico, pau de arara, eles penduravam as pessoas, botavam no fundo do Guaíba, lá na ilha, né? E tiravam no inverno, mas para torturar, para dizer que iam jogar no rio, né? Um dia que eu fui visitar ele, eu fui 2 vezes, né? Eu ouvia muito gritos. E ele me falou que era de uma tal de Martinha. Depois, posteriormente, eu fui conhecer essa Martinha. Era a Maria Inês, que na época foi presa política também e estava sendo torturada. Então, eu vivi muito isso. Nessa mesma época aí, eu vi muito meu pai escondendo documentos dele. A gente depois foi morar numa casa que tinha o porão, né? E assim, uma partezinha do porão tinha tipo uma portinha, e ia para parecia um subterrâneo, mas na verdade meu pai escondia documentos. Meu pai e minha mãe era dona de casa, mas ajudando ele a esconder livros, um monte de coisa do meu pai, que daí, nesta época, teve a intervenção no Sindicato dos Metalúrgicos, e meu pai foi tirado também do sindicato por uma intervenção militar ali, né? Mas eu lembro, assim, de estar na faculdade, de ter aula com uma professora, a Raquel Graziotin, que acho que vocês conhecem de nome, ela foi minha professora na História e no Direito. E depois a gente militou juntas também. Ela era próxima ao PDT, ela era do PDT, depois ela foi para o PCdoB, mas a gente sempre militou juntas no movimento de mulheres, a gente era amiga. E eu me lembro dela estar em aula, em 82, me dando aula de direito constitucional, e passado mal, ela saiu da aula, depois ela me contou, tinha um coronel, que era meu colega de aula, né, não vou citar o nome dele aqui, mas era um dos que tinha participado, assim, denunciado ela como professora e como militante, e participado de alguma sessão de um depoimento dela que sempre entrou tortura, né. Então, a própria vivência na universidade ali, minha, foi num período de ditadura, né? A gente tinha pessoas que iam para a universidade que eram estudantes, digamos assim, de fachada, até se matriculavam, mas o objetivo era muito mais de informar quem era quem ali na universidade do que se formar. E tempos atrás, eu recebi documentos meus, que eu nem sabia que tinha, de um centro de direitos humanos, que me mandaram, ali foi bem interessante, acho que de Passo Fundo, tanto meu como do meu irmão, sabendo de coisas que eu nem me lembrava, minhas, assim, de participação em algum ato de 1º de maio, de umas atividades ali em Porto Alegre e tal. Quer dizer, o pessoal tem ainda, eu acho, né? Mas tinha tudo mapeado. E eu não cheguei a ser uma ameaça para a ditadura, porque eu era muito jovem e tudo, mas estou dizendo que isso eles tinham de todo mundo, né? Era muito forte a repressão aqui. Então, não é verdade o que muita gente diz, que não houve isso. Foram períodos, assim, doloridos, né? E muito difíceis, assim, vocês imaginem a minha mãe, o sofrimento, e o sofrimento de todas essas famílias, né, que tiveram isto, né, na vida. O meu irmão, eu diria, assim,
que eu acho que até hoje ele não se recuperou 100% de todo esse processo que ele passou, porque não é possível alguém se recuperar. Quando foi criada a Comissão da Verdade, foi em 98, eu falei para ele fazer o processo, que foi aquele processo de pedido de indenização, que onde o governo acabou admitindo, né, que essas pessoas que foram torturadas pelo Estado foram vítimas de crime de Estado, né, que a tortura era um crime de Estado. E ele teve ele não queria fazer, fui eu e a filha dele, minha sobrinha, que encaminhamos todo o processo. A única coisa que tinha que ser ele, eu pedi, por favor, Ayrton, era ir na psicóloga, né, falar sobre isso, daí ele foi, mas bem difícil, né, e a gente conseguiu, na época, 30 mil, que era a maior indenização para ele, né, porque ele passou por tudo isso aí. Depois ele até foi fazer parte da Comissão da Verdade de nível estadual, porque falar dos outros e da história ele conseguia, ele não conseguia falar dele. E interessante, assim, que foi em 2017, abril de 2017 foi o golpe da Dilma, né? E eu fui participar de eu fiquei curiosa em participar lá de um debate na escola Fé, Política e Trabalho, lá na Pastoral, sobre resistência e ditadura, uma coisa assim aqui na Serra Gaúcha, que era com Paulo de Tarso Carneiro, que é esse que militou com meu irmão, aí eu fiquei curiosa. Quando eu cheguei lá, eu levei um susto, porque eu vi na mesa, tava o Paulo Carneiro, tava o Maete Boff, o Orlando Michele, que são pessoas públicas, que estão aí na luta ainda, e meu irmão, né? E daí eu não acreditava, porque eu nunca tinha visto ele numa mesa. Aí o Maete falou um monte, o Paulo falou um monte, o Orlando falou um monte, e aí o Paulo de Tarso disse assim, não, eu não vou falar sem passar minha palavra para o Ayrton Frigeri. Bom, eu cheguei a tremer por ele, porque eu sabia que ia ser difícil para ele. Gente, ele falou 5 minutos, talvez foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, porque ele relatou muito breve o que ele passou e ele pediu, assim, eu quero pedir para vocês não permitirem um outro golpe no Brasil, porque vocês era um pessoal de outra geração já, né? Eu era uma das mais velhas, mas tinha muita gente jovem, tá? Porque vocês não têm noção do que é viver uma ditadura civil-militar, do que é viver uma ditadura. E não permitam que tiram a Dilma por um golpe, né? Porque se acontecer isso, ele falou, se tiver que esse processo, eu vou voltar para as ruas. Então, a militância nesse período, ela não era ainda legal, como eu falei no início, semi-clandestina. Entre outras atividades que nós fazíamos, né, e principalmente era a nossa militância que era responsável pelo jornal, pela veiculação. Nós tínhamos o nosso núcleo de militante ali. Um período também que chamou atenção, que eu me recordo, assim, que marcou na militância. Eu não me recordo, se não posso te precisar o ano, mas tudo foi na década de 80, a famosa década de 80 ali. Claro, nós fazíamos bastante, porque o partido não podia se expressar, ou fazia através daquele jornal, tentando de uma política um pouco mais ampla, né? A classe operária continuava circulando, mas mais internamente para a militância, né? Então, o jornal do partido era a forma de divulgar. Nós tínhamos o jornal nas bancas da cidade, várias bancas da cidade vendiam o nosso jornal, né? A gente, quinzenal ou semanalmente, ia lá e o pessoal prestava conta, vendia tantas edições, recolhia o que não vendeu, etc. Na livraria da UX também a gente vendia o jornal Tribuna Operária, o pessoal na época tinha uma livraria da UX que era no próprio Bloco E, né? Ali esse jornal era vendido também. E um dos momentos, né, em toda essa trajetória ali, que eu lembro também, foi fundamental, e que marcou, né, marca sempre, a gente nunca esquece, uma época que João Amazonas veio a Caxias.
Eu não posso te precisar o ano, mas eu acho que era assim. E aí nós fazíamos atividades, claro, sempre também pichações, porque era a forma de se expressar, o povo não tinha como se expressar, né? Acho que era afinal o governo Figueiredo, abaixo o Figueiredo, fora os generais, PC do B, e nós assinava e era assim. E aí eu lembro, nesse período também, uma ocasião, nós fizemos pichações. Hoje está localizado ali o Zafari, né? Lá no final da Sirimbu, bairro Lourdes, né? Eu não recordo que prédio que era. Eu sei que ficou vários anos aquela pichação ali. Nós colocamos. João Amazonas vem aí. Não recordo agora se era 60, 65 anos de luta. Viva o PCdoB. Era aí. Nós enchemos a Sirimbu e foi assim de pichação. E aquilo chamava atenção, etc. E aí, bom, ao fim e ao cabo, João Amazonas compareceu. Ele veio fazer uma palestra, não lembro qual era o tema, mas por certo era tema ali da atualidade. No auditório do Sindicato dos Trabalhadores Reunidos, era um auditório também enorme. Esse auditório ficou super lotado até as escadarias, né? Era esse período ali já, eu acho que mais, não sei dizer se foi em 83, 82, e por aí, 84. Não, 84 já eram movimentos diretas, né? Um pouco antes. Bom, enfim, então essas atividades. E aí João Amazonas, ele veio fazer essa palestra. A gente lembra que superlotou o auditório do Sindicato dos Trabalhadores Reunidos, né? E ali, claro, participava mais mesmo, era o movimento político da época, com os trabalhadores mais convidados, né, do partido. Tinha de tudo, né? Ali a gente pode saber que numa reunião dessa estava de tudo ali, inclusive agentes da repressão, né? Lembram que eu falei antes no próprio ginásio do Pedro Carneiro Pereira, que era no parque hoje, no parque chamado Parque dos Macaquinhos. Era um ginásio enorme, ali cabiam não sei quantas mil pessoas, né? E um 1º de maio, então, como na época era difícil fazer atividade externa, então o movimento sindical, o partido chamaram a comemoração do 1º de maio lá dentro daquele ginásio, né? E aí eu sei que, eu não lembro agora qual foi o companheiro, mas um dos companheiros do partido foi destacado para, na madrugada, antes de qualquer coisa, se foi bem no clareado do dia, foi estendida uma bandeira enorme, uma bandeira do Partido Comunista do Brasil, sobre o telhado desse ginásio. Ela pegava mais ou menos metade do ginásio, Partido Comunista do Brasil. E porque ali, já logo em poucas horas, haveria então esse evento a comemoração do 1º de maio, né? A foto, essa aqui, depois eu posso disponibilizar para vocês, né? É uma das que eu tenho. É um evento assim que marcou, que chegou ao final do dia. Eu lembro que o prédio do ginásio estava sitiado. Brigada Militar, Cavalaria, Polícia de Choque, né? Cercaram o prédio. E o povo todo lá dentro, né? Milhares, né? E depois, claro, eu não sei, ao fim e ao cabo, aí as lideranças foram conversando, etc e tal, daí foi liberado. Mas estavam prestes para atacar o próprio prédio, o ginásio Pedro Carneiro Pereira, que se chamava na época, né?